Então, vamos dar início aqui à nossa primeiro bate-papo. Só para vocês entenderem, eu mantenho aqui 3 janelas abertas, tá? Uma da própria apresentação, uma da sala, porque eu preciso realmente ver como é que vocês estão, se vocês estão bem, se estão sobrevivendo à aula. Então, tudo isso é, para mim, um parâmetro para eu decidir se eu sigo ou se eu dou uma pausa. E, ao mesmo tempo, aqui eu tenho o chat, então qualquer pergunta que vocês façam, vocês podem fazer aí, né? Eu vou estar, de vez em quando, olhando, se tiver alguma pergunta, eu paro e respondo. Tudo bem? A gente vai seguir dessa forma. Hoje nós temos, então, 2 assuntos que são de extrema importância para a gente entender, inclusive, por que a gente deveria estudar, né? Saúde do idoso, geriatria. Então, o primeiro tema é a epidemiologia do envelhecimento e depois do nosso intervalo, alterações anatômicas e fisiológicas, tá? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai definir e classificar o envelhecimento, vamos descrever um pouco dessa evolução demográfica do envelhecimento no Brasil, no mundo, descrever alguns fenômenos também epidemiológicos, o perfil de morbimortalidade do idoso e explicar o processo de inserção do idoso na família, na sociedade e na cidadania, tá? Qual é o contexto dele, do idoso, hoje em dia. Então, vamos começar com uma pergunta, né? Eu gosto dessa pergunta porque eu preciso entender da onde nós estamos partindo, qual é o conceito prévio que vocês têm sobre as coisas. Então, o que seria o envelhecimento? Tá? Coloca aí uma palavra-chave no chat, tá? Para você. O que é envelhecimento? Tá? Vamos dar um tempinho aí, alguns segundos. Né? O que vem na tua cabeça, né? Não tenta racionalizar muito, não, que eu quero, na verdade, entender o que é que você sente sobre isso. Não é nem o que você sabe, mas qual a tua percepção sobre envelhecimento. O que é envelhecimento? Quem quiser falar também pode. Processo fisiológico, processo natural. Muito bem. Que mais? Pelo menos aí umas 5 pessoas, né? Pelo menos. Quem mais? Degradação do telômero, né? Acho que foi isso que você quis dizer. Ah, ok. Degradação, telômero. Isso. Que mais? Quem tiver sorte vai passar por isso. Isso é uma visão bem filosófica também, né, Richelle? A gente não quer envelhecer, mas também não quer morrer. Então, é um paradoxo na nossa vida. Então, de fato, é isso. Quem tiver sorte vai vivenciar uma boa velhice, né? Eu digo assim porque, estatisticamente, muita gente vai chegar nessa faixa etária. Agora, como vai chegar que é uma pergunta complexa, né? Finitude, mudança, perfeito. Se eu for pegar o conceito aqui da nossa referência, eu gosto muito desse conceito. O envelhecimento é uma fase de todo o contínuo que é a vida, ou seja, nós estamos envelhecendo a todo tempo, né? Os especialistas em... Não é genética, não. Esqueci. Enfim, eles afirmam que a partir da concepção, né? A partir da fusão lá do espermatozoide da fecundação, é que começa o envelhecimento. Cada um tem uma forma de interpretar, mas o fato é que todos nós estamos envelhecendo. Né? Não é só o velho que envelhece, que é uma ideia muitas vezes que a gente tem intrinsecamente isso no nosso pensamento, mas não é isso. Né? O envelhecimento é um processo, todos nós estamos envelhecendo desde o começo. E eu queria falar com vocês alguns conceitos que são importantes e vão fazer a gente refletir. Aliás, eu nem comentei algo que é muito importante também, é que essa disciplina de geriatria ela é muito peculiar, porque vocês não vão apenas passar por uma experiência de como lidar com o idoso, mas é possível que muitos tenham um insight sobre como vão envelhecer. Né? E dependendo do quanto vocês estão engajados na disciplina, esse insight ele pode ser maior ou menor. Então, fiquem muito atentos, porque
às vezes uma frase que um idoso fala, ele pode ser decisivo em muitas coisas que vocês vão decidir na vida daqui para frente. Né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou um resultado disso, né? Muito do que eu faço hoje foi com base nessas referências de pessoas mais velhas do que eu, de pessoas que, sei lá, têm 50 anos a mais do que eu, né? 60 anos a mais do que eu. Não é possível que eles não tenham nada assim sábio que eu pudesse absorver, e graças a Deus isso tem acontecido. Então prestem muita atenção, né? Não só naquilo que eu estou falando, mas naquilo que o paciente também disser, porque por trás daquelas palavras pode estar uma grande solução na tua vida, tá? Mas vamos lá, conceito cronológico. Então aqui é muito simples, né? Passar rapidinho. Então é uma questão numérica, 60 anos para a pessoa idosa. Quem vai para o nosso ambulatório de geriatria? Pessoas com 60 anos ou mais. Embora eu tenha que me referir que nos países desenvolvidos essa faixa etária cronológica é diferente. Por que isso? Porque são países onde as pessoas estão vivendo mais. Então, o ponto de corte é diferente. Da mesma forma, os muito idosos, né, são aqueles que têm 80 anos aqui para nós e 85 para os países mais avançados. E muito em breve a gente vai ter uma terceira classificação, que é a classificação dos centenários. Então, daqui a pouco é provável que o país seja classificado pela proporção de pessoas com 100 anos ou mais. Então, isso é só uma expectativa, né? Ainda não estão nos livros isso. E aí vai uma segunda pergunta, né? Vou manter sempre vocês estimulados com isso, tá? Porque isso é importante. A pergunta é a seguinte, ó. Todo mundo envelhece igual? Sim ou não? Digita aí no chat. Essa é a pergunta. Todo mundo envelhece igual? Não, 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 não. Perfeito, não. Nem um sim, né? Dessa vez. Geralmente aparece um ou outro sim. Mas ok, então vamos lá. Então, por unanimidade, eu entendo, né? Pelo menos até agora, vocês acreditam que ninguém envelhece igual. Bom, se essa é uma verdade, então a gente precisa começar a refletir da onde vem a seguinte frase, tá? Porque a gente escuta muito isso. Dona Maria, se acostume, isso é coisa da idade. Seu João, isso é assim mesmo, é a coisa da idade. Bom, se as pessoas não envelhecem igual, então essa frase não parece ter sentido, né? Porque eu não posso atribuir determinadas condições essencialmente à idade, tá bom? Esse é o nosso ponto de partida. As pessoas não envelhecem igual, portanto, eu não posso dizer que uma determinada condição ela é exclusiva do idoso, tá bem? Bom, o que é que, então, define, ou o que é que seria o ponto chave para o envelhecimento diferencial das pessoas, né? Porque eu posso ter tanto pessoas mais jovens com um aspecto mais envelhecido e vice-versa. Inclusive, hoje de manhã, nosso primeiro paciente tinha 92 anos, acho que foi o Nicolas que comentou, né? Olha, mas não parece, né? Então, um aspecto, claro, que ele tinha comorbidades, a situação dele era complexa, mas visualmente não parecia ter 92 anos. Então, isso é uma questão importante. Então, o que é que define, né, essa diferenciação entre os processos de envelhecimento? Então, aqui vão outros conceitos que vão nos ajudar a elucidar um pouco dessa diferença no resultado. Então, primeiro, a idade funcional. Então, eu falei da idade cronológica, idade biológica. Aliás, né, deixa eu fazer uma pergunta também que eu acho muito, muito curiosa, eu gosto de fazer essa pergunta. Quem daqui acredita que é mais velho ou mais velha do que realmente é? Diga eu no chat. Quem acredita que é mais velho ou mais velha do que já é. Por exemplo, você tem 24 anos, eu acredito, Maria, eu me sinto como 30, ó. Eu me sinto como 40, ó. Né? Vamos lá, quero entender aí. Jean, César, Gisele, Thales, Vitória. Beleza, Roberto, ele acha o contrário, né? Que é uma pergunta que eu já vou fazer também, tá?
Gisele te manda. Então vamos para o contrário, né? Quem acredita que é mais jovem do que a sua idade cronológica, ou seja, você tem 24, você pensa, meu Deus, cara, eu tenho 18, cara, tenho energia, tenho entusiasmo, 18 anos, né? Claro que é só um exemplo, mas olha aí, Nicolas, Ana, Igor, Madamile, Roberto, na questão de energia, não. Certo. Lúcio, parei nos 23. Então, Lúcio, eu esse ano fiz 44 e eu sempre pensei assim que eu estacionei no 28. Só que ao fazer a balança de bioimpedância, ela disse que eu tenho 18, então eu vou acreditar na balança, né? Eu prefiro acreditar na balança. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Tudo vai ter um sentido, tá, pessoal? Nada será em vão aqui no nosso curto momento de interação. Por que eu pergunto isso? Porque tem estudos mostrando que quando a pessoa acredita ser mais jovem, ela tem mais chance de chegar na velhice com uma qualidade de vida diferenciada. Em outras palavras, se a pessoa ela tem uma crença assim de que vai chegar aos 90 anos correndo de manhã cedo na praia de Copacabana, possivelmente ela vai alcançar esse resultado. Então tudo começa pela nossa crença interna, né, de como será a vitória. Vixe, estou lascada. Tá não, porque outra frase que é muito impactante é antes tarde do que mais tarde. Né? Eu sei que vocês devem conhecer o antes tarde do que nunca, mas em termos de longevidade, antes tarde do que mais tarde. Então, é possível que você, Vitória, fosse lascada até agora, dia 12 de agosto, às 2h30 da tarde. A partir de agora, você pode deixar de ser, tá? Então, fica aí essa dica aí, que, aliás, é uma hashtag famosa da disciplina, tá? Dica do Hiro. Essa é uma hashtag que vai sempre circular aí em momentos oportunos. A Gisele, eu quero isso, mas no momento me acho mais velha do que eu sou. Quero congelar nos 25. Isso. Vamos ver se a gente consegue ajudar muitos de vocês, né, durante essas semanas, tá? Vamos lá. Então, idade funcional. A idade funcional, ela é assim, o quanto você consegue se adaptar nas condições que você tem hoje. Por exemplo, algo que a gente acaba tendo um declínio muito rápido é a visão, né? Inclusive, eu vejo muitos aqui usando óculos. Então, quando você usa o óculos, é como se você rejuvenescesse, né? É como se você pudesse agora fazer coisas que sem óculos você não conseguiria fazer. Ou seja, isso é uma estratégia de adaptação funcional. O que eu quero dizer é que quanto mais o idoso ele está liberto, ele está com a mente aberta para usar a tecnologia para se adaptar, maior será a sua capacidade de adaptação ao meio. Então, eu uso o exemplo do óculos porque ele cai muito bem, já que vocês são jovens e usam óculos sem nenhum problema. O próprio idoso usa óculos sem nenhum problema. Agora, pede para um idoso usar bengala, para tu ver a confusão que é. Pede para um idoso usar um aparelho auditivo, para tu ver a confusão que é. Só que, em termos conceituais, é a mesma coisa. É um equipamento, é uma tecnologia que permite adaptação. Com a bengala, ele pode alcançar um limite territorial maior. Com um aparelho auditivo, ele pode ter uma interação social maior e, com isso, desenvolver as habilidades para se manter mais jovem, tá? Então, o idoso que não tem essa capacidade, ele tende a ter uma idade funcional pior do que aquele que consegue livremente aceitar e usar essa tecnologia. Hoje, o nosso primeiro paciente, a filha relatou que ele não conseguia, ele falou que tentou usar, não se adaptou e não usou. Então, nossa consulta, ela se torna complexa, né? Eu tive que me aproximar do paciente, precisei da ajuda da filha, tá? Então, idade funcional
ela influencia nessa tua percepção sobre a própria idade. Temos também a idade psicológica, né? Que aí, então, esse é o senso subjetivo do que eu acho. Então, eu acho que eu sou mais velho ou mais jovem, e essa percepção, ela vem muito dos marcadores, né, biológicos, que podem estar relacionados à pele, a cabelo, marcadores sociais, marcadores, inclusive, psicológicos mesmo, ou seja, a pessoa que começa a falar demais, por exemplo, sobre filosofia, às vezes é encarado como uma pessoa mais velha, né? O cara é velho, pô, o cara só fala de Sócrates, de Platão, né? Já o cara que fala de Marília Mendonça está no ápice, né? Está no auge da juventude, ou seja, quinta sem lei. Falou em, em cantores, assim, então, nível psicológico seria isso. O fato é que a gente tem uma tendência a se comparar, né, com outras pessoas. Isso é um problema muito sério nosso, né? Eu digo nosso porque eu estou numa fase de transição desse processo, né, já há muitos anos, né, a não me importar com o que os outros pensam ou falam de mim. Isso aí é um exercício que requer muito treino, tá? Mas quem desenvolve essa habilidade é uma pessoa mais livre, a pessoa que sim vive uma vida que vale a pena ser vivida, né? Usando um pouco das palavras de Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo lá da Unicamp. Enfim, você compara, né? Você compara, poxa, fulano, isso eu vejo muito na fala dos idosos, né? Doutor, mas eu tenho 63 anos, é meu vizinho lá, nós crescemos juntos, ele tem quase 75 e faz muito mais coisas do que eu, como é que pode, né? Então, isso é uma idade psicológica. Ele acaba se sentindo mais velho em função dessa comparação, porque só se existisse somente ele na face da Terra, ele não teria como ter esse parâmetro. Então, talvez, viu, Vitória, essa sua forma de se ver pode ser em função de comparar-se com outras pessoas, né? É uma possibilidade, tá? E aí temos a idade social. A idade social também, ela prediz muito o que uma pessoa é, né? Se a pessoa é mais velha ou mais jovem. Então, por exemplo, a capacidade de adequação de um indivíduo ao desempenho de papéis e comportamentos esperados, né? Eu vou até colocar entre aspas isso, porque é o que se pensa no século XXI, então, esperados para pessoas de sua idade. Por exemplo, em termos de hierarquia familiar, né? Qual é a posição familiar que me indica que a pessoa é mais velha? Que me indica que a pessoa é idosa, né? Sentar na mesa dos adultos, o César digitou. Que mais? Né? Se a pessoa disser que ela tem uma certa posição na família, a pessoa já pensa assim, poxa, é idoso, é idosa. O Pedro digitou boletos, mas eu acredito que deveria ser. Vou deixar ele consertar. Natália aqui escreveu, né? Avô e avó. Exatamente. Então, quando você conversa com alguém e ela de repente fala assim, não, porque é meu neto, aí você cria uma série de avaliações internas pensando assim, peraí, neto? Essa pessoa não parece ser velha. Essa pessoa não parece ser idosa, né? E que, na verdade, não tem nada a ver, né? A relação de ser avô não tem nada a ver com a idade cronológica. Quer dizer, tem a ver, mas não é totalmente decisivo, porque uma pessoa pode ser avô ou avó aos 40 anos, sim ou não? E não é idoso, não é idosa, mas o fato de dizer que é avô, avó, isso já te traz uma ideia pré-concebida do que é ser avô e avó, porque provavelmente os seus avós são velhos. E você transfere essa interpretação e a perspectiva para toda a realidade que você observar. E por que eu falo disso, do transfere? Porque essa pode ser a mesma explicação, viu, Lúcio, pela coisa que você falou lá no começo, de que a maioria dos idosos são
tem muitos problemas, talvez você esteja transferindo já um conceito prévio para uma situação que você vivencia na geriatria, tá? Eu tenho uma tia de 45 que já tem 2 netos. Pronto, exatamente. Ela é avó, mas não é idosa. Tá? Então, isso em termos de hierarquia familiar. Em termos de papel, digamos assim, hierarquia do trabalho, vamos colocar assim, qual é a etapa da vida do trabalho de alguém que me sugere que a pessoa é mais velha, que a pessoa já é idosa ou idoso? Perfeito, César, exatamente. Aposentadoria. Então, se alguém te fala assim, não, porque eu me aposentei. Aí, pô, o cara é jovem. Então, ou ele é sequelado de alguma coisa, você tenta mapear isso, ou você pensa, não pode. Esse cara não pode ser tão velho. Porque como é que ele já é aposentado? Porque a aposentadoria, ela está tradicionalmente ligada à faixa etária. Só que vocês vão entender, quem tiver a oportunidade de estar comigo na optativa, onde eu vou falar sobre finanças do envelhecimento, você vai perceber que a aposentadoria nada mais é do que uma transição entre você trabalhar obrigatoriamente pelo dinheiro para trabalhar agora por prazer. Não é deixar de trabalhar, não é esse o conceito da aposentadoria, mas enfim, é isso que a gente, né, a sociedade ainda pensa. Então, essa idade social é marcada por isso, inclusive pelo modo de se vestir, né? O modo de se vestir de uma pessoa idosa meio que te faz pensar, pô, esse cara deve ser velho, porque esta senhora está usando uma peça única, e eu já percebi que só muda a cor da estampa, né? Segunda-feira é azul, terça-feira é rosa, quarta-feira é laranja. Não sei se você tem alguma avó que é desse jeito, que usa aqueles vestidos que só mudam a cor. E o homem não, o homem usa aquelas calças de, sei lá, de sarja, nem sei se esse é o nome, mas cinza, né, com sapato, e aí uma camisa de abotoar, às vezes de linho, né, e aí você pensa assim, pô, esse cara é velho, né? Então, o aspecto da vestimenta, às vezes, traz também um pouco desse conceito de idade social. É claro que estou falando, tudo isso são coisas que nós mesmos criamos, o que não tem nada a ver. Né? Uma pessoa de 80 anos poderia facilmente usar uma calça jeans e desfilar na praia de biquíni, isso se ela entendesse que é bom para ela, não porque as pessoas dizem que é assim ou não é assim, sabe? E aí, vamos lá, né? Envelhecimento normal. Existe envelhecimento normal? Bom, vocês já me falaram que as pessoas não envelhecem igual, tá? Então, isso é um ponto de partida. Envelhecimento normal é algo que nós vamos evitar durante as nossas interações, né, com os idosos. Vamos pegar, então, o conceito mais acadêmico, né, do que seria isso. Eu tenho envelhecimento normativo. Então, esse envelhecimento normativo ele tem a ver com, primeiro, alterações que são comuns, né? Então, envelhecimento normativo primário. Então, esse sim, ele é universal, presente em todas as pessoas, geneticamente determinado ou pré-programado. Me dá um exemplo aí de um envelhecimento normativo primário, ou seja, né, que se eu pegar um grupo ali de 100 pessoas, de 80 anos, né, a maioria dessas pessoas vai ter, me fala aí, pele adelgaçada, perfeito, isso é bastante comum, o que não quer dizer doença, tá? Que mais? Cabelo branco, perfeito, uma boa parte vai ter cabelo branco, o que também não é doença. Mais uma coisa, vamos lá, vamos trabalhar com 3 exemplos aqui do que pode ser considerado como normativo calvície, né? Calvície, uma parte também vai ter, talvez a calvície não seja tão evidente quanto os cabelos brancos ou a própria pele, né? Mudança no ciclo do sono, perfeito, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas eu diria também rugas, né, pessoal? Então, rugas é também uma característica bastante comum, o que também não é doença, embora
a indústria, né, queira que seja encarada como tal. Então, esse é o envelhecimento normativo primário, e em outras palavras, a gente pode também chamar de senescência, tá? Quem está anotando, anote isso agora. Senescência são essas alterações comuns do envelhecimento que não representam doença. O cabelo branco, ele não é uma doença, tá? E do outro lado, eu tenho o normativo secundário. Esse sim é resultante da interação entre as influências externas e o indivíduo. E aqui o termo correto é senilidade. Então, senescência e senilidade são coisas diferentes. Na senilidade, eu tenho mudanças fisiológicas que podem produzir em algum momento alguma doença. Vou citar duas. Desgaste articular. Bom, todo idoso vai ter sintomas de artrose? Provavelmente não. Pode ser até que ele tenha evidências radiológicas de desgaste, mas ele pode não sentir. Mas outros vão ter. Rigidez da parede arterial, né? Vai causar, na verdade, elevação de PA em algumas pessoas, não em todas. Eu tenho pacientes de 90 anos que não são hipertensos, que não usam medicamento para hipertensão. Então, não posso dizer que todo idoso é hipertenso. Não existe clareza nessa afirmativa. Não tem como eu provar isso, tá? Mas por que que a maior parte dos idosos, por que que uma boa parte é hipertensa? Porque se eu for considerar um grupo populacional que se expôs aos mesmos riscos, às mesmas influências, elas terão os mesmos resultados. E aí, hoje de manhã, eu comentei com a turma que estava comigo que se você pegar um grupo de idosos da ilha de Okinawa, no Japão, vocês vão entender que são pessoas que tiveram, então, comportamentos diferentes ao longo da vida e que, por isso, permite que eles vivam com mais de 100 anos sozinhos nas suas casas, sem precisar de ajuda de terceiros. Então, a nossa referência de que ser idoso é ruim vem da nossa experiência com idosos próximos a nós. Portanto, o especialista em geriatria que lida mais com idosos de hospital, ele tem uma tendência a acreditar nisso, que o idoso, ele é todo lascado. Agora, eu que tive a experiência de lidar com idoso na comunidade, eu tenho uma ideia diferente. Ou seja, eu tenho muitos idosos que estão muito bem, só que acabam não procurando justamente porque estão muito bem, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer esse tipo de afirmação em relação ao processo de envelhecimento, porque vai depender do teu viés de entendimento, de conhecimento de pessoas mais velhas. Se você conhecer agora, a partir de agora, pessoas velhas com alta capacidade funcional, você vai começar a mudar esse teu conceito. Bom, estamos envelhecendo? Né? Essa é uma pergunta populacional, tá? Será que o mundo, né, o Brasil está envelhecendo? Então, isso é uma matéria muito curiosa, né? Da década de 60, olha só, no jornal. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Então, ser idoso naquela época era ter 42 anos. Né? Ou seja, se eu vivesse na década de 60, eu seria um velhinho hoje. Então, tudo parte de uma perspectiva, tá? Então, esse é o envelhecimento no Brasil nessa época. Então, nós tivemos uma evolução muito rápida. Em 1900, a média da expectativa de vida era de 33 anos, pessoas morriam muito cedo, muitas doenças infecto-contagiosas, e, mais recentemente, a expectativa de vida média é de 73. Então, houve sim um grande avanço. Né? Nós estamos sim vivendo mais. E segundo o IBGE, de 2018, que é a fonte mais recente que eu tenho, 13% da nossa população são compostos por pessoas de 60 anos ou mais. Ao passo que lá
por volta de 2003, ou seja, 15 anos, essa proporção era de 6,5%. Então, assim, nós duplicamos, né? A proporção ela foi duplicada. Então, a gente tem, sim, um processo de envelhecimento marcante. Quando eu falo um processo de envelhecimento populacional, tá? Não estou falando ainda de indivíduo, mas da população em si. Então, essa é a pirâmide populacional, que era famosa, inclusive no meu tempo de ensino fundamental, uma pirâmide populacional. E hoje não. Hoje essa figura claramente mudou, e aqui eu queria destacar alguns pontos muito importantes. Primeiro, o afunilamento da base. Ou seja, né, nós temos agora uma proporção menor de recém-nascidos. E se vocês notarem no ápice, ele começa a se afunilar e, de repente, ele começa a se alargar de novo. Não sei se vocês notaram isso. Mas isso significa dizer que as pessoas mais velhas, elas estão vivendo cada vez mais. Então, é como se nós tivéssemos uma espécie de barreira de teste, sabe? É como se... É assim, olha, cara, se tu conseguir chegar aos 80 anos, meu filho, eu vou deixar você viver mais porque você é um cara muito forte. É mais ou menos assim, é como se Deus falasse isso, sabe? Então, quem tem que morrer, morre antes. Agora, quem passa dos 80 é como se já tivesse algo na sua genética que vai fazer ele viver mais. Entende? Por isso que há esse ligeiro alargamento de volta no pico da idade. E segundo o censo de 2010, né, eu vou resgatar essa informação mais antiga, porque é a única que eu tenho no momento. Em 2010, pessoal, nós tínhamos 25 mil pessoas com mais de 100 anos. Em 2010, ou seja, há 11 anos. Você conhece alguma pessoa com mais de 100 anos? Esteja vivo? Digita eu no chat. Só se estiver vivo, viu? Se tiver morrido já não vale, não. Deisilana, Madamile, olha só. Então, olha aí, Gisele também, né? Então, eu tenho certeza que todos os semestres que eu fizer essa mesma pergunta, a proporção de alunos que vão responder sim vai aumentar, porque essa é uma tendência, né? Aumentar o número de pessoas centenárias. E aí eu queria contar um caso para vocês, e essa é uma característica minha, tá? Eu sempre vou contar algum caso que eu me lembrar que seja oportuno na ocasião aqui. Teve um aniversário de um senhor que ia completar 100 anos lá em Tauá. E ele é avô da nora do meu sogro. Não precisam entender essa relação, tá? Só para eu contextualizar. E meu sogro, ele já tem 82, se eu não me engano, e na ocasião, isso já tem uns 4 anos, ele falou assim, olha, eu vou para esse aniversário porque pode ser a última vez que eu veja ele. E ele foi para o aniversário. E, para a surpresa dele, o aniversariante chegou dirigindo uma caminhonete na festa dele. Esse senhor que completava 100 anos. E ele descobriu também que, na realidade, ele era um dos mais jovens entre os irmãos. Ou seja, tinha um outro irmão de 102, tinha um outro irmão de 103. Então, o que eu quero dizer... E assim, só finalizando a informação, ele completou 104, tá? Só para vocês saberem disso. Esse ano, parece que ele já completou 104 anos. O que eu quero dizer é que essas pessoas que vão chegar aos 100 anos são pessoas que vão chegar com boa capacidade de vida. E a gente precisa, então, ter um sistema de saúde capaz de lidar com essas situações desses centenários, né? José Agnello dos Santos, considerado a pessoa mais velha do mundo, um brasileiro, um cearense, para ser mais exato, né? Ou seja, quem é daqui, né? Quem nasceu aqui no Ceará? Aliás, quem não é daqui, que acho que fica mais fácil, né? Quem não é do Ceará, diga eu aí.
Só para ver assim. Vamos ver se tem muita gente fora, se ou não. Todo mundo é daqui? O Pedro não é. Então, quem é daqui do Ceará, estatisticamente tem uma grande chance, né, de ser um centenário, porque este senhor, ele morreu aos 129 anos. Então, ele é considerado, ele está no Guinness Book, né? É o ser humano mais velho, com prova, tá? Ou seja, esse é o documento dele, de 1888. Faleceu já tem um tempo aí. E, enfim, né? Então, você está num lugar propício para pessoas que vivem muito, que é o estado do Ceará. Essa outra matéria é muito curiosa também. Idosa de 92 anos tem mais de 100 netos, bisnetos e até tataranetos. Pergunta para ela o nome de cada um em ordem cronológica. É meio que matar uma véia dessa, né? Diga aí o nome aí dos seus bisnetos, do mais velho para o mais jovem. É meio que matar. Mas, enfim, né? Essa é uma realidade que a gente vai viver bastante. E se você pegar uma situação hipotética, onde a dona Maria tem 101 anos, por exemplo, e teve a primeira filha, Joana, aos 20 anos, então Joana vai ter por volta dos seus 80, 80 e tantos anos, né? E se a Joana teve o Pedro, filho mais velho, ele vai ter 60 anos. Então, o que eu quero alertar para vocês é que, muito em breve, a gente vai ter uma sociedade multigeracional de idosos. Então, a carreira em geriatria, a carreira em tudo que envolve longevidade humana, ela vai estar em alta daqui para frente. Aliás, ela já está em alta há alguns anos. Então, se você é uma pessoa que pensa também em mercado de trabalho, está aí uma excelente opção. Não necessariamente fazer geriatria, mas fazer algo que cuide desse povo, né? Que cuide dessas gerações de idosos que estão para explodir no nosso país e que não tem. Isso se chama Oceano Azul, né? Em marketing, eu aprendi que isso é um oceano tranquilo de se navegar. Não existe concorrência, porque pouca gente quer. Então, quem faz consegue não ter, consegue inclusive precificar melhor, tá? Não, Richelle, ele morreu, viu? Então vamos lá. Segundo o IBGE, em 10 anos, os idosos ganharam 2 anos na expectativa de vida. Então, nós levamos 10 anos para que a expectativa média do brasileiro aumentasse em 2. Porém, perdeu-se 3 anos em qualidade de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas com uma qualidade de vida pior. Então, isso é um dado que chama atenção. Eu preciso, então, reverter isso. E para a gente que vive num momento assim bem peculiar, a Covid-19 reduz a expectativa de vida do brasileiro em 1,94 anos durante o ano 2020. Então, o que a natureza levou para avançar em 10 anos, a pandemia conseguiu reduzir em apenas um. Então, isso também é outra coisa bem interessante, né? Ou seja, as grandes pandemias, elas são capazes de alterar a expectativa de vida média, tá, de uma sociedade. Isso é uma comparação, né, entre os países desenvolvidos, que está em linha vermelha, com os em desenvolvimento, como o Brasil, que está aí em plena ascensão. A velocidade ela é muito rápida, né, como ocorre aqui conosco. E aqui mostrando claramente que essa população de idosos, ela será cada vez mais marcada pelos mais velhos, ou seja, pelos octogenários. São esse grupo populacional que vai ocupar o espaço. E aí a outra pergunta, né? Por que estamos envelhecendo? Quem poderia contribuir aí? Por quê? Eu falo em envelhecimento populacional, tá? Por que a sociedade está envelhecendo?
pelo menos aí uma hipótese. Avanço da medicina, melhora nas condições de saúde. Perfeito. Perfeito. Isso, com certeza, ele contribuiu, né? Agora, a gente precisa lembrar que essa questão da longevidade populacional, ela é também uma questão proporcional. Então, quando eu trabalho com proporção, né, o Thales comentou também que o SUS ajudou, com certeza. Quando eu falo de proporção, eu tenho que entender o que está alterando as outras faixas etárias. A redução na taxa de fecundidade é um fator decisivo também nisso, né? Ou seja, eu tenho sim a melhoria nas condições de saúde, da medicina e tudo mais, mas eu tenho que diminuir as pessoas que estão nascendo, para que na proporção eu altere o ratio, né, das pessoas mais velhas. Então, vocês fazem parte dessa transição. Quer ver? Digita no chat quantos filhos os teus avós tiveram. Digita aí, escolhe o lado que teve mais filhos e digita aí. Quantos filhos os teus avós tiveram? O quê? 30? Não, tá de brincadeira. Michele, 11, da Ana, 12, Roberto, 5, Madamile, 9. Essa do 30 aí, eu vou te falar, viu? Deu 2 times de futebol e os reserva tudinho, né? Então, os seus avós são dessa época, né? Que tinham muitos filhos. Só que aí, por volta da década de 70, ocorreram alguns eventos no campo tecnológico, né? Como o advento do anticoncepcional, como também no campo social, como o movimento feminista. Essas duas coisas, elas fizeram com que a taxa de fecundidade ela caísse vertiginosamente, de modo que, provavelmente, vocês não têm 29 irmãos, provavelmente. Digita aí no chat quantos irmãos você tem. Ou digita, sou filho único, sou filha única. Olha aí, 1, 2, 1. Ó, a Ana ainda está aí no resquício, né? 4 irmãos. Deisilã também está um pouco fora da média, a Madamile também. Ok. O fato é que é bem diferente, né? É bem diferente. Você parte de uma geração que tinha ali 7, 9, 10, 11, para uma geração agora que tem 2, 3, 4, tá? Então, isso também é um aspecto que contribui para o envelhecimento populacional. Aqui é só uma referência da expectativa de vida, né? Ou seja, em 2003, essa expectativa de vida ela era por volta de seus 71, né? Mesmo as projeções futuras mantinham essa mesma expectativa, mas o consenso de 2010 já mostra a média de 73 anos, e, aliás, sempre apontando a mulher com uma expectativa de vida maior do que a do homem, né? A gente já volta nesse assunto, né, do homem e mulher, mas quando eu comparo com outros países, muitos deles já ultrapassaram a faixa dos 80 anos. O Japão, por exemplo, né, já tem aí expectativa de vida superando os 80 anos. Aqui a única diferença em termos estatísticos, epidemiológicos, é na Itália, tá? Porque na Itália, por uma causa que eu realmente até hoje não sei, o homem vive mais. Não encontrei ainda nenhuma justificativa plausível que mostre por que lá o homem vive mais que a mulher. Porque fora a Itália, né, a fêmea, a mulher, ela tende a viver mais. E aí, falando um pouco das consequências do envelhecimento, né, então, voltando à questão do homem e da mulher, desde o nascimento, né, a mulher tem uma tendência a viver mais. Então, eu queria perguntar aí, né, o que vocês acham disso? Né? Por que a mulher vive mais?
Quem quiser falar no microfone, quem quiser só digitar no chat. A Michelle acha ótimo, né? Só Bom acho que geralmente. demais. Acho que tem vários fatores, mas um dos fatores é que o homem, às vezes. Cortou. Cortou aí, viu? Era o Igor que estava falando, né? É. Vamos lá, né? Autocuidado, se cuida mais, maior procura pelos serviços. Mulher é menos teimosa para aceitar tratamento. Essa questão de teimosia, foi muito bom você ter colocado, Vitória, porque teimosia é um termo universal, sabe? Se eu fosse aplicar o conceito de teimosia na população, na espécie humana, ninguém escapa. Ninguém escapa dessa teimosia. Então, é preciso, talvez, a gente encontrar um outro termo para fazer com que a pessoa tenha chance de sair desse status, né? Porque, por exemplo, quem precisa emagrecer aí e não fez ainda? É teimoso, né? Será que esse é o termo? Quem precisa praticar mais atividade física e não fez ainda? Será que é teimosia? Ou será que a gente precisa encontrar um termo mais apropriado, sabe? Eu, assim, pessoalmente não gosto muito desse termo, porque aí eu fico sem ninguém na face da terra que não seja teimoso, né? O Lúcio, sou teimoso. Cadê? O César voltou? Aliás, o Igor voltou? Acho que está voltando aí. Mas, enfim, tudo isso que vocês falaram faz sentido, tá? Existem muitas teorias, eu tenho um treinamento só sobre isso, sobre teorias que explicam por que a mulher provavelmente vive mais, né? Desde uma teoria genética, pelo fator X, em função dos telômeros, desde uma questão mais filosófica, porque a mulher ela cuida mais, então a natureza elegeu ela para ficar mais tempo para cuidar daqueles que não sabem se cuidar, que é o homem, né? No caso, o homem é um bicho muito fraco, um bicho muito mole. Homem não aguenta dor, homem não aguenta quase nada. Homem, se tiver uma doença, já fica de cama. Mulher não, mulher é resistente. Então tem esse aspecto filosófico, tem um aspecto mesmo comportamental do se cuidar, né? E isso eu vou explorar um pouco mais, porque, veja, uma mulher, quando nasce, aliás, né, quando nasce não há muito o que se dizer, porque a criança está sob domínio dos pais, né? Mas, enfim, vamos pegar uma criança, um recém-nascido, né? Começa aí na puericultura, então esse é o primeiro, digamos, contato com o serviço de saúde, né? Bom, então vamos pegar a mulher, né? A menina. Então, ela tem esse contato de saúde, né? Tem essa puericultura até os 2 anos de idade. Aí depois disso existe aí um gap de tempo, mas na medida em que ela começa a ter sua vida sexual ativa, começa agora a frequentar de novo o posto de saúde, porque tem a questão da prevenção, né? Né, a mulher acaba muitas vezes procurando mais por questões ginecológicas do que o próprio homem. Aí a mulher engravida, aí tem o pré-natal. Então já tem 9 meses que ela frequenta o posto de saúde, ou serviço de saúde. Aí quando a criança nasce, agora ela tem que levar a criança para o serviço de saúde, para a puericultura, durante seus 2 anos. Aí nesse tempo ela engravida de novo, então vai ter que ir para o pré-natal de novo, durante seus próximos 9 meses. E na sequência mais 2 anos de puericultura, e lá de repente engravida uma terceira vez, então continua indo ao serviço de saúde, e se ela decidir parar nos 3 filhos, então ela fica aí anualmente ou bianualmente indo ao serviço de saúde para fazer a prevenção, até que chega aos 40, aos 50 anos, na verdade, e aí começa a frequentar o serviço de saúde para fazer mamografia. Então, realmente, a mulher, ela teve mais oportunidade na vida de estar num serviço de saúde do que o homem, né? Então, isso também é uma possível justificativa ou explicação.
Mas eu tenho que considerar também os aspectos hormonais, porque se você pegar um corte ali dos 75 anos para frente, mesmo assim, a mulher vive mais. E essa é uma faixa etária que geralmente, mesmo aquele homem mais existente, começa a frequentar, né? E, enfim, então tem a questão hormonal, tem uma explicação comportamental, filosófica para que esse resultado fosse alcançado. E graças a isso, a mulher, então, vive mais e, portanto, eu tenho uma sociedade mais feminina. Quanto mais velho é o ponto de corte de uma população, maior é o percentual de mulheres. Então, se eu pegar os octogenários, é como se 60% dos octogenários fossem idosas, né? Então, os outros 40% homens. Eu não sei, eu acho que o homem nessa hora se dá muito bem, né? Porque é como se ele vivesse agora num harém, né? Assim, populacional. Então, o homem idoso, ele tem mais chance de escolher, de repente, uma futura companheira do que a própria mulher. Talvez a mulher tenha uma certa concorrência nessa hora, né? Mas aí eu acho que alguém comentou, não sei se foi a Richelle, não lembro, que bom, né, que a mulher vive mais, mas existem alguns desdobramentos ruins, né, dessa feminização. Então, maior probabilidade de viuvez, né, essa é uma questão estatística, maior período de debilitação física antes da morte, né, como eu falei, a mulher, ela resiste mais. Então, a mulher, quando tem um AVC, por exemplo, ela fica muito tempo ali, né, resistindo. A mulher com demência de Alzheimer, meu Deus, ela vive muitos anos. Então, maior período do que o homem. A mulher acaba tendo que realizar certas ações, né, certas responsabilidades que eram outrora dos filhos. Então, esse papel de cuidar dos netos, ela não é do homem, né? Não fica para o homem, fica para a mulher. Então, o casal vai viajar, mamãe, fica aí com o menino, tchau. Né? Se deixar com o avô, é arriscado dar ruim. Então, esse papel, ele ocorre, se dá mais para as mulheres. E as mulheres participam mais de atividades extradomésticas. Homem, quando chega nessa fase mais velha, fica sentado no sofá, né? Às vezes ouvindo rádio, às vezes assistindo TV, e aqueles que ainda gostam de sair vão lá para a coluna da hora e ficam jogando dama ou xadrez com os outros da sua idade, né? É o máximo que o homem consegue fazer. A mulher não, a mulher é muito vigorosa, a mulher quer fazer as coisas, quer criar grupo de mulheres, quer criar uma instituição que cuida das portadoras de câncer de mama. Meu Deus do céu, é uma criatividade que a mulher acaba tendo, né, depois dessa fase da vida. Essa figura aqui, pessoal, é muito interessante porque, veja, vocês falaram, né, que o avanço da medicina oportunizou viver mais. Correto, até aí tudo bem. Só que se você notar, ao passo em que a gente reduziu a mortalidade, a gente não conseguiu alterar o formato da evolução. O que eu quero dizer é que depois dos 75, 80 anos, não importa o que você fez, a taxa de mortalidade começa a aumentar. Ou seja, quanto mais próximo dos 80 anos, ele tem mais chance de ter algum agravo, tá? Não importa o quanto seja evoluída uma sociedade, pelo menos nesse momento, claro que isso pode ser aquele viés que eu falei lá atrás, não, um viés comportamental, social, mas essa é uma realidade que nós temos hoje. E do que as pessoas morrem? Do que os idosos morrem? Houve uma mudança desse interstício aí, ou seja, as doenças cerebrovasculares, deixa eu só atualizar minha tela aqui, e as doenças isquêmicas passaram a matar menos, né? Agora, por que isso? Porque agora eu consigo, e alguém tinha comentado sobre o SUS, então, realmente, a capilaridade da atenção primária me fez dar mais diagnósticos e prevenir desfechos fatais. Então, isso é claramente visível nessa explicação.
ao mesmo tempo em que eu aumento a mortalidade por causas indiretas relacionadas a doenças hipertensivas e diabetes, pelo mesmo motivo, ou seja, aumentei a capacidade diagnóstica. Pessoas estão morrendo mais de pneumonia, por quê? Porque o fim da vida tem sido num leito, né? Ou seja, que é o desfecho das doenças crônicas. A pessoa está vivendo mais, está passando mais tempo no leito, acamada, em de casa, e o que é que mata mais o idoso acamado? Pneumonia. As neoplasias, né, também aumentaram bem, porque quanto mais a pessoa vive e teve um hábito inadequado, maior a chance dele ter algum tipo de câncer. E as causas externas também tendo um aumento, né? Isso é um efeito adverso do próprio avanço da sociedade. Causas mal definidas, teve uma queda muito súbita também, mas isso por causa de um programa que o governo lançou para reduzir o seguinte diagnóstico, né, de morte: causa mal definida, ou então parada cardiorrespiratória, que não é uma causa de óbito, né? Então, o governo fez um programa muito forte em relação a isso, é por isso que houve uma diminuição, né? Na verdade, ele é resultado da forma como o médico vinha preenchendo a declaração de óbito, ok? Outras causas não merecem aí nenhuma consideração. Outro fato curioso, e aí vem assim, um aspecto mais social também, é que os idosos estão cada vez vivendo mais, aliás, vivendo sozinhos. Se eu comparar ali de 93, em relação a 2003, 2013, tanto os idosos jovens quanto os mais velhos estão estatisticamente vivendo sozinhos, cada vez mais sozinhos. Bom, só que quando a gente vai analisar a fundo essa informação, a gente encontra vários núcleos familiares onde o idoso se auto-intitula como vivendo só, porém, ele está envolto pela própria família na questão da moradia. Então, o vizinho da esquerda é o filho mais velho, o vizinho da direita é a filha do meio, e de repente a a filha mais nova resolveu fazer um puxadinho no andar de cima e está a idosa ou idoso ali no meio, tendo, né, uma espécie de bolha de cuidado, mas ele está vivendo só, né? Naquele quadrado dele, ele está vivendo só, né? Então, essa é uma possível explicação para essa mudança social. A hierarquia também, a percepção da hierarquia está mudando. Então, os homens, né, antigamente sempre mencionados como chefe de família, está aí estatisticamente diminuindo, ao passo que a mulher idosa, ela está cada vez mais se intitulando a chefe de família, né, e cada vez menos como cônjuge. E uma outra forma de inserção do idoso no núcleo familiar é como se ele fosse um outro parente. Ou seja, não é a família que vive com o idoso. Não. O idoso, por alguma razão, um cônjuge faleceu, a outra parte não consegue viver só, e a família absorve aquela pessoa mais velha. Então, essa condição de outro parente, né, mudou quando eu comparo de 93 para 2013, porém, a curva também não mudou, né? A estrutura da curva é semelhante. Então, mais uma vez, voltando à explicação do gráfico sobre mortalidade, né? Quanto mais velha é a pessoa, maiores são as chances dela precisar viver com alguém, tá? Então, principalmente ali por volta ali dos seus 75, chegando aos 80. Então, hoje, a minha preocupação não é com os idosos jovens, né? Salvo se ele tiver alguma condição de saúde grave, uma sequela de AVC, uma demência de início recente. Mas se não for isso, pessoal, cara, idoso até os 79 anos pode ter uma vida normal. Agora, passou dos 80, aí eu tenho que ter o cuidado de fazer uma avaliação mais ampla, né, como alguns já mencionaram. E hoje foi um exemplo típico disso. Nosso primeiro paciente tinha 92.
Nosso segundo paciente tinha 62, se eu não me engano. Então, o perfil completamente diferente, né, em termos de autonomia, de dependência, de comorbidade, de comunicação, completamente diferente. Então, assim, o nosso cuidado maior tem que ser para esses mais velhos, tá? E para finalizar aqui nosso primeiro momento, a pergunta, né? É possível viver mais? O que é que vocês acham, hein? Depois de a gente evoluir tanto, né? Quem acha que sim, ou quem acha que não, digita aí. É possível viver mais? Sim ou não? Deixa eu dar uma olhada, ver se está todo mundo vivo aqui. Aparentemente vocês estão vivos, tá? Já já a gente faz nosso intervalo. Olha, sim, sim. Perfeito. Roberto botou aí um ponto de exclamação, então deve ser um sim verdadeiro, né? Perfeito. Vamos então fazer uma explicação sobre isso, né? De que por que é possível sim viver mais. Então aqui a gente tem algumas informações que foram retiradas do tratado, mostrando algumas hipóteses, tá? Então, se eu retirasse algumas causas de óbito, será que no todo eu poderia alterar a expectativa de vida? Então, vamos sair primeiro da média, né, que é 73,7, essa é a referência do livro, mas ele fala o seguinte, ó, se eu diminuísse, lembrando que esse é um dado antes do Covid, tá? Porque se fizer de novo isso, com certeza a imunoprevenção ela vai ter um papel significativo na expectativa de vida. Mas antes da pandemia, nem tanto, porque as mortes causadas pela ausência da imunoprevenção, elas já não são tão impactantes, ou pelo menos não eram nesse ponto. Então, o que eu poderia aumentar na expectativa de vida aqui é muito pequeno, é 0,1, tá? Se eu excluir as doenças infecciosas, porque eu tenho ainda idoso morrendo por pneumonia, morrendo por infecções generalizadas, eu também posso aumentar aí quase um ano a mais, né, na expectativa de vida. Se eu eliminar as causas por doenças não transmissíveis, e aí esse é o ponto-chave, que são as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, aí eu poderia aumentar até quase 78 anos a expectativa de vida. Então, aqui a gente tem que entender assim, ó, poxa, eu tenho que ser como, deixa eu ver quem foi que disse, como o Lúcio falou, a gente tem que ser um exímio clínico nas doenças que podem impactar na expectativa de vida do idoso. As de morte materna não têm tanta influência, as causas externas têm alguma influência, isso muitas vezes não compete a nós, né? Aí tem que ter uma interseção aí dos cuidados, isso tem muito mais a ver com políticas voltadas à segurança no trânsito, à justiça, né, as leis, para diminuir as causas externas. Mas, pessoal, no total, se você ver aí, se a gente conseguir excluir todas essas causas preveníveis, tá, ou evitáveis, a gente rompe a barreira dos 80 anos. Então, é possível, sim, que o brasileiro ele consiga, na média, viver mais de 80 anos. E eu falo na média, tá? Porque tem pessoas que vão chegar, aquele caso do seu esqueci o nome dele, se era José João, esqueci. O caso dele, que é excepcional, daqui a pouco, ele será um caso cada vez mais comum, de pessoas chegando aos 110, aos 115, aos 120 anos, será uma situação cada vez mais comum, tá? Então, para encerrar, eu costumo dizer, e essa é uma frase pessoal, já busquei incansavelmente se existia alguma coisa nesse sentido e não encontrei, então eu me dei a autoria desta frase, né, que envelhecer não é uma opção, viver muito é. Quando eu digo que não é uma opção, significa dizer que a natureza já está fazendo o seu papel. As pessoas, elas biologicamente estão evoluindo para viver mais. Isso independente da vontade das pessoas. Claro que uma pandemia vai afetar, mas fora eventos excepcionais, a tendência é essa.
Então, não é uma opção, você não tem essa coisa, vou escolher, né? Agora, viver muito é. E quando eu falo muito, entenda qualidade. Não é viver até 120 anos, é como você vai estar aos 120 anos. Então, sempre que daqui para frente eu disser viver muito, vocês vão entender viver melhor. Porque para mim, o foco não é a quantidade, mas é a qualidade da vida daquela pessoa. É como você vai chegar aos 100 anos? Essa é a pergunta mais importante que todos nós vamos precisar responder, né? Inclusive nós mesmos, porque essa é uma pergunta que vai influenciar na nossa própria vida lá na frente, tá bem? Essas são as referências, tá? Para esse nosso primeiro momento aqui na nossa primeira metade da aula. Como eu falei, grande parte está no Tratado de Geriatria e Gerontologia. E aproveitando aí, fazer uma propaganda, né, do meu Instagram e do meu YouTube, se vocês utilizam esta ferramenta, me segue lá, né? Me segue lá, porque vai que eu diga alguma coisa que pode ser interessante.